Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Que grande amor, que amor tão grande. O reconhecimento dessa realidade do grande amor de Deus, é uma boa conexão com o que nós vamos estudar essa noite. Nós estamos numa série voltada a nos despertar para o perigo dos ídolos. Vivemos cercados de ídolos o tempo todo, os ídolos querendo ganhar lugar em nosso coração, em nossa vida. E em meio a isso, ecoam as palavras do Senhor registradas na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 17. 1 de João 5,17. Alguém já decorou? Nós já temos falado esse versículo aqui. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Esta palavra de João, no encerramento da sua carta, tem tudo a ver com o restante da primeira carta de João, que é a carta, que é o livro que nós estamos estudando nesse mês de março. Começamos no domingo passado e hoje continuamos chegando ao capítulo 2. Até agora, naquilo que estudamos de João, no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 14, o que é que nós temos aprendido? João está nos mostrando, está nos lembrando o compromisso profundo, infalível de Deus em promover vida eterna. Esse é o grande tema do ensino de João nessa carta. Vida. Esse é o compromisso de Deus, de fazer nascer em nós e prosperar em nossa existência a vida, não uma vida qualquer, a vida eterna, a vida do próprio Deus, a vida Zoe, a vida dele. João começa a sua carta mostrando exatamente isso, que esse é o compromisso de Deus, e para isso ele nos entregou a palavra da vida, o seu próprio Filho. Só que para essa vida prosperar, João nos ensina, nós precisamos reconhecer e aplicar algumas atitudes. No capítulo 1 e no início do capítulo 2, João nos apresentou 3 atitudes que foram estudadas em parte no domingo passado, na pregação do Israel, que está disponível na internet. Recomendo que você assista, quem não estava aqui domingo passado. Ali João ensina, em primeiro lugar, que para deixarmos essa vida de Deus prosperar, em primeiro lugar, nós devemos levar a sério o fato de que, sendo Deus luz, quem anda com Deus não pode aceitar trevas na sua vida. Então, a primeira grande atitude é um rompimento radical, é um dizer não a tudo que tem a ver com trevas, a tudo que tem a ver com pecado. Segunda atitude que João nos mostra na sua carta, que faz a vida de Deus prosperar: o amor ao próprio Deus. Terceira atitude: se eu amo a Deus e obedeço os seus mandamentos, é isso que Jesus ensina. Esse amor a Deus não é um amor de palavra, não é um amor nem primariamente de sentimento. O que é amar a Deus? É obedecer ao que Ele diz, é guardar a sua palavra. Daí, João nos leva à terceira atitude para nós deixarmos a vida de Deus prosperar, que é amar ao próximo. João deixa claro, quem está com Deus e Deus é luz, quem está recebendo a vida de Deus, rompe com o pecado, ama a Deus e ama ao próximo. Isso nos conduz à passagem que estudaremos hoje. Capítulo 2, versículo 15. Nessa passagem, depois de ter apresentado para onde deve ser canalizado o nosso amor,
para o próprio Deus e para o próximo, agora João tem a nos dizer para onde não deve ser canalizado o nosso amor. O que nós não devemos amar, se queremos ter vida, se queremos experimentar essa vida e vê-la prosperar em nós. O que não devemos amar? Chegamos então ao texto de hoje, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem o mundo, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas sim do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não amem o mundo. Oremos. Ó Pai, já expressamos do fundo do nosso coração que o nosso desejo é viver para te servir, é viver para te conhecer, é viver para fazer o Senhor conhecido, é viver para experimentar e dar lugar de rei ao Senhor na nossa vida. Esse é o nosso desejo, tu sabes bem. Mas nós reconhecemos que tantas forças estão se movendo dentro de nós e ao nosso redor para nos desviar disso. Então nós pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha mostrar, através da leitura, da exposição da Tua Palavra, o que em nossa vida está se constituindo como obstáculo para esse propósito do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, a perceber, a conhecer se estamos amando o mundo, e ajuda-nos nesta noite a fazer uma decisão de amar somente ao Senhor e ao nosso próximo. Ilumina-nos para isso, mobiliza a nossa consciência, nossos sentimentos, nossa memória, ilumina nossa mente, Senhor Deus, para que este tempo aqui seja um tempo de transformação para a Tua glória e no nome de Jesus Cristo. Amém. Para nós entendermos o que João está apresentando aqui, nós vamos estudar esse texto dividido em 3 tópicos. Primeiro, o que é mundo? João está dizendo, você notou nesse texto, que ele usa várias vezes a palavra mundo, 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 mundo. O que é mundo? O que João está dizendo por mundo? Segundo lugar, João deixa claro que mundo é algo a ser vencido. Como vencer o mundo? Em terceiro lugar, se o mundo não for vencido, se nós amarmos o mundo, João nos mostra que há uma recompensa para isso. Quem amar o mundo, quem não vencer o mundo, vai colher as consequências disto. O que é mundo, como vencer o mundo, as recompensas que o mundo dá. Esses são os 3 tópicos. E para ajudar-nos no entendimento, eu quero trazer aqui para a nossa conversa duas pessoas. Antes de mais nada, deixe-me dizer, são completamente fictícias, ok? Não estou baseando-me na vida de ninguém aqui. São personagens, mas que vão nos ajudar a aplicar os conceitos que nós vamos extrair do texto de João. Primeira pessoa que eu quero convidar para participar da nossa conversa é esse Rodolfo. Rodolfo tem 35 anos. Rodolfo, há aproximadamente 15 anos, ele ouviu falar da salvação de Deus em Jesus Cristo e aceitou. Se você conversar com Rodolfo e perguntar, Rodolfo, em que você crê?
Rodolfo vai conseguir dizer direitinho, ortodoxamente, tudo que faz parte do plano de salvação de Deus. Ele, ao longo de todo esse tempo, ele tem permanecido muito firme, participando da vida da igreja. Rodolfo gosta muito de atuar, especialmente no Ministério de Ação Social, de ajudar os pobres, os necessitados. Ele é uma pessoa social, alegre, envolvente. Mas, depois de quase 15 anos, tendo recebido o Evangelho, Rodolfo, quando olhado de dentro, ele é muito diferente desse rapaz simpático que está sorrindo aí. Rodolfo, ele mostra na sua vida diversas ocorrências de raiva. Rodolfo passa uma boa parte do tempo deprimido. Rodolfo é casado, tem 2 filhos, e há alguns anos, Rodolfo entrou numa situação de infidelidade conjugal. A sua esposa o perdoou, mas a relação deles nunca mais voltou a ser a mesma. Quem chega no lar de Rodolfo percebe um ar pesado, nuvens carregadas, que em alguns momentos se transformam em tempestades muito, muito, muito violentas. O relacionamento de Rodolfo com a sua esposa não é nada bom, e isso tem, obviamente, se manifestado de diversas formas na vida dos seus 2 filhos. Rodolfo, quando pode, ou quando ele não se segura, ele procura escape no álcool, ele se embriaga algumas vezes. Rodolfo frequenta muitos sites pornográficos. Rodolfo é muito só. Esse é Rodolfo. Mas eu quero apresentar também para nós nessa noite a Suzana. Que está a Suzana. Ela tem 45 anos, casada. Ela casou-se por volta dos 20 anos com seu marido. E também, quem olha a Suzana está aqui conosco. Vocês entenderam o que eu estou fazendo? É ficção, né? Ok. A Suzana está aqui. E quem convive com a Suzana no domingo, ela vem quase todos os domingos, acha que pessoa feliz, que pessoa honrada. Suzana é incapaz de falar um palavrão. Ela sempre está nas suas conversas apresentando um alto grau de vida moral, mas, de novo, quando olhada por dentro, Suzana mostra que ela é muito diferente dessa senhora sorridente que está aí. Suzana, a palavra para definir, Suzana não tem alegria. Não tem alegria. Na realidade, a alegria, os momentos em casa, não na igreja, né? Em casa, que Suzana sorri, sabe? É quando ela, no Instagram, no Face, quando a Suzana posta determinadas mensagens, determinadas fotos, dependendo do número de likes que ela recebe, ela sorri. Mas tem que atingir um determinado número de likes, senão ela fica triste. Suzana é uma pessoa pouquíssimo tolerante com os erros. Ela, o tempo todo, está falando para os filhos e para o seu próprio marido o que eles estão errando, o que eles precisam fazer. Suzana é a pessoa marcada por uma profunda tristeza e intolerância. O ponto aqui é, o que tem a ver Rodolfo e Suzana com o texto de hoje? O texto está falando, não amem o mundo, não amem o mundo. Mas o que tem de mundo na vida desses dois, você poderia dizer? Você pode dizer, uma coisa ou outra, mas não são pessoas mundanas. Será que não? Vamos então
para podermos responder essa pergunta, entender o que o apóstolo João está ensinando sobre o que é, então, mundo. O que é mundo? Para nós entendermos isso, nós vamos precisar voltar ao livro de Gênesis, a origem de tudo, para nós entendermos o que é mundo. Quando a Bíblia apresenta a criação do ser humano, ela mostra o ser humano como sendo criado, tendo um coração, que é o centro do ser humano, que é ali onde as realidades mais profundas são experimentadas. O coração é o lugar que usamos para escolher a quem amar, a quem adorar, em quem confiar, em quem colocar as nossas expectativas, a quem servir, a quem eu vou conhecer em profundidade. Tudo isso é do coração, mas o coração é intangível, o coração é invisível. Deus nos fez assim. Mas em torno do coração, Deus criou-nos com alma e corpo. A alma e corpo, então, são as dimensões visíveis, tangíveis. A alma e o corpo, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa imaginação, nosso paladar, nossa visão, nossa audição. No propósito de Deus, esse ser criado com um coração que vive expressando-se através da alma e do corpo, foi feito para existir numa relação com Deus, só que uma relação na qual o ser humano é um coadjuvante. O ser humano foi feito para ser um satélite em torno do grande astro central, que é o próprio Deus. É assim que Deus nos criou. E enquanto nós estivéssemos vivendo dessa maneira, desse plano como Deus criou, nós receberíamos tudo necessário para termos uma satisfação profunda na dimensão do coração, e a partir dessa satisfação profunda do coração cheio, nós teríamos alma e corpo vivendo plenamente aceitação, segurança, propósito e todas aquelas questões mais profundas ligadas à nossa existência fluíam através dessa relação entre nós, orbitando em torno do centro de tudo, o Senhor Deus. Mas além disso, a palavra de Deus diz que essa alegria, essa paz, esse bem-estar, essa plenitude que nós teríamos através dessa relação com Deus, ela transbordaria para o restante da criação. O homem, o ser humano, colocado nessa situação, seria um instrumento de Deus para viver em paz, em harmonia, em alegria, em realização, com todos os seus semelhantes, mas também com todo o restante da criação. As árvores, as águas, o ar, os animais, os outros animais, todos seriam abençoados. Por quê? Porque o ser humano estaria experimentando na relação com Deus essa satisfação profunda no coração que extravasaria por uma vida na alma e no corpo repletas de alegria, de paz, de propósito. Esse é o plano de Deus. Esse foi ou é o plano de Deus. Mas o que aconteceu? Gênesis 3 diz que a nossa espécie, num determinado momento, resolveu dizer o quê? Deus, eu não concordo com esse plano, não. Eu não concordo com esse jogo, não. Eu não quero ser coadjuvante. Eu não quero ser um satélite. Eu quero ser o astro. Eu não quero ser alguém orbitando em torno do Senhor. Essa
proposta foi apresentada, Gênesis 3 diz, foi soprada no ouvido humano, através de um ser que disse para o ser humano: nós podemos ser como Deus. É para lá que nós temos que ir, é essa dimensão que nós podemos alcançar. E a Bíblia diz que nós aceitamos isso. E ao aceitarmos essa proposta, nós buscamos isso que está aqui, colocado nesse quadro. Nós buscamos ocupar o lugar de Deus, ser como Deus. E o que a palavra do Senhor diz é que quando nós fizemos esse movimento, rejeitando, virando as costas para o plano de Deus, nós experimentamos na prática uma série de efeitos. Primeiro efeito: perdemos tudo aquilo que tínhamos, que alimentava o nosso coração. Preste atenção, isso vai ser muito importante daqui para frente. Aceitação, segurança interior, propósito, tudo isso, atenção, tudo isso para o que nós fomos feitos. Você foi feito para isso. Você foi feito para nada menos do que isso, de ter o seu coração cheio disso. Mas em Gênesis 3, com a queda do homem, ao virarmos as costas para o plano de Deus e aceitarmos a proposta de sermos como Deus, nós perdemos todo o senso de aceitação, de segurança, de propósito. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Perdendo isso, nós então, com o nosso coração inseguro, rejeitado, longe de casa, perdidos, exilados, distantes daquilo para o que nós fomos feitos, o que nós fizemos? Nós passamos a usar a nossa alma e o nosso corpo para dar conta, para tentar dar conta desse vazio, dessa insegurança, dessa rejeição. Você entendeu o que acontece até aqui? Tudo ao nosso redor, a nossa alma, o nosso corpo e a criação, agora passa a ser em potencial um instrumento para nós tentarmos lidar com esse vazio que passamos a experimentar no nosso coração. Surgem então 3 atitudes. Primeira atitude: o ser humano passa a cobiçar. Ele não cobiçava antes da queda. Agora ele passa a ser governado por desejos intensos, profundos, de querer ter. Essa cobiça é descrita como vindo com 2 focos. Em primeiro lugar, é uma cobiça que João chama, é a cobiça da carne. A carne, na Bíblia, na maioria das vezes que ocorre, aponta justamente para essa tendência, para essa inclinação que nós trazemos dentro de nós, para querermos sempre dizer: eu quero estar no centro, eu quero seguir o meu próprio caminho. E isto nunca trazendo satisfação. Parece que vai satisfazer, mas nunca satisfaz. Por isso é uma cobiça, por isso é ganância. A cobiça da carne é a tentativa de afirmar-se como centro do mundo. Deixe-me perguntar para você: você precisa fazer algum esforço para sentir essa cobiça da carne em você? Precisa? Estou vendo aqui pela reação de alguns acham que precisam, né? Eu não preciso. Se existe algo latente, o tempo todo, pronto para se manifestar nas conversas, no trabalho, na relação com o dinheiro, no uso dos meios de entretenimento,
Se existe algo pronto para se manifestar, é essa carne cobiçosa, querendo um lugar de centro, querendo que as pessoas, a vida, tudo funcione conforme o seu próprio caminho. Mas João nos ajuda a ver que com a queda, com o pecado, com essa desordem que entrou em nossa existência a partir do vazio de glória, da insegurança e da rejeição, nós passamos a experimentar um segundo tipo de cobiça. João chama de a cobiça dos olhos. Qual a diferença entre a cobiça da carne e a cobiça dos olhos? É a seguinte: a carne, como eu já expliquei, é essa pessoa que vive dentro de nós, querendo afirmar-se como centro de tudo, querendo que tudo orbite em torno dela. A carne sabe que ela tem um corpo, ela tem uma alma para se expressar. Mas a maior capacidade que a alma humana tem, o sentido mais desenvolvido, ou com maior capacidade de atender a cobiça da carne, sabe qual é? O olhar. Concorda, né? Combina? Está combinado assim, né? Pensa bem, quem é mais forte, a visão ou a audição? Quem é mais forte? É o olhar, não é? Quem que é mais forte, o olhar ou o paladar? É o olhar, concorda? Isso é tão forte que João chama isso de a cobiça dos olhos, ou seja, o nosso olhar, aquilo onde nós colocamos os nossos olhos, tem um poder, tem uma capacidade imensa de quê? De fazer-nos entrar nesse roteiro da cobiça. A cobiça dos olhos diz: quero muito ter tudo que agrada a meus olhos. Seja sexo, seja dinheiro, seja lugar para visitar, seja qualquer tipo de coisa. Meu olho viu, quero ter. Isso é a cobiça da carne. Mas isto que aconteceu com a nossa alma, com o nosso corpo, tem um terceiro elemento, uma terceira atitude. João fala em ostentação das riquezas. Observe, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos enfatizam o quero ter. Mas existe dentro de nós também uma outra força, uma outra inclinação que diz: quero que os outros vejam, quero exibir-me. É isso que é a ostentação das riquezas. Quero que os outros vejam como eu sou importante. Quero que os outros percebam o meu destaque. E aqui de novo a pergunta, seja sincero com você mesmo. Você precisa fazer alguma força para sentir essa inclinação pela ostentação das riquezas? Precisa. Isso está em nós. E sabe de onde vem, minha querida, meu querido? Sabe de onde vem? Vem de um coração que foi feito para ser cheio da glória do próprio Deus. Foi feito para ser aceito, para ser realizado, para desfrutar da comunhão intensa com o próprio Deus eterno. E que foi esvaziado disso. E aí surge a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação das riquezas, sequestrando a nossa alma, sequestrando o nosso corpo e fazendo aquela confusão no mundo ao nosso redor. Vocês concordam? Quando nós olhamos hoje a exploração da natureza, por exemplo, do mundo criado, o mundo criado não foi feito para ser explorado. Ele foi feito para ser governado e desfrutado, correto? Mas o que nós vemos? Cada vez mais estatísticas e estatísticas mostrando o mau uso dos recursos naturais. Sabe de onde vem? Daqui. O mundo ao nosso redor paga o pato pela nossa desordem no coração. Assim como o nosso mundo psicológico, o mundo da alma e o nosso mundo físico também pagam o pato pela desordem do que acontece no nosso coração. Mas para completar o quadro do que é o mundo,
falta apresentar dois elementos muito importantes. Primeiro, esse vazio de glória que nós passamos a carregar no nosso coração após a queda, nenhum ser humano aceita ou consegue viver sem tentar substituir no coração Deus por alguma outra fonte que vai trazer segurança, aceitação, glória. Sabe qual é o nome disso? Ídolo. O ídolo, então, é uma imitação de Deus. É a tentativa patética do ser humano de, sentindo toda essa desordem que aconteceu na sua alma, no seu corpo, no mundo ao seu redor, o ser humano então, com esse vazio de glória, com essa insegurança, vai atrás e tenta colocar pessoas, coisas, instituições, ideologias no seu coração, como aquilo que vai lhe trazer a segurança, a aceitação. Familiares, muitas pessoas colocam filhos, por exemplo, colocam o cônjuge como ídolo, no nível do coração, para suprir esse vazio. Muitas pessoas colocam bens materiais, muitas pessoas colocam entretenimento, muitas pessoas colocam títulos, estudos, cultura, para atender ou para tentar satisfazer esse vazio de glória. E agora, para terminar a apresentação desse conceito de mundo, deixe-me dizer para você, apresentar um último elemento. Se Deus tivesse criado uma única pessoa na face da terra, e essa pessoa tivesse decaído, isso já seria uma realidade. Mas o que aconteceu? Deus não criou uma pessoa. Deus criou, ou está criando, milhões, bilhões. O que acontece então na prática? Todos esses indivíduos entregues a essa desordem no coração, extravasando para a alma e o corpo, essas pessoas interagem. Milhões, bilhões, interagindo. E nessa interação, o que acontece? Toda essa desordem da cobiça da carne, da cobiça dos olhos, da ostentação das riquezas, vira algo social. Deixa essa dimensão do indivíduo e passa a ser social. Aqui, exatamente aqui, chegamos ao conceito de mundo. É isso que João quer dizer. Não amem o mundo, nem o que há no mundo. Porque tudo o que há no mundo, o que, João? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, tudo isto não provém de Deus, mas provém do mundo. João e os outros autores bíblicos estão referindo-se a isso que aconteceu na existência humana. Nós interagimos, e ao interagirmos, seja na relação um para um, seja criando culturas, seja criando modelos mentais, seja criando instituições, seja criando ideologias, seja criando religiões, o que nós fazemos? Em grande parte nós propagamos a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação das riquezas, só que num nível coletivo. E é muito interessante que a Bíblia escolhe uma palavra da língua grega, cosmos, é isso que é mundo, e no grego, cosmos. A Bíblia escolhe essa palavra que para o grego traz a ideia de sistema, aquilo que funciona ordenadamente de acordo com um propósito. Você vê o que a Bíblia está nos comunicando? As coisas do mundo, elas não são aleatórias, erráticas, cada um por si e o mundo por todos. Não! Mundo é um sistema, mundo é algo orquestrado. E isto acontece
não vem aqui, não é objeto do nosso estudo. Isso não acontece porque por detrás do mundo tem uma mente que orquestra o mundo. O maligno, o diabo, Satanás, seus principados e potestades. Mas isso é assunto para um outro estudo. O fato é que nós vivemos naquilo que John Bunyan chama no seu livro Peregrino de uma feira de vaidades. Isso é o mundo. Todo dia, quando nós saímos para o trabalho, amanhã, se Deus quiser, quando nós sairmos para o trabalho, não tenha dúvida, você estará ingressando. Hoje o título chique hoje é Marketplace, certo? A feira de vaidades hoje chama-se Marketplace. Por quê? É um mercado onde ídolos, onde manifestações da cobiça da carne, manifestação da cobiça dos olhos, manifestação da ostentação das riquezas, tudo isso está sendo trocado numa verdadeira feira. Numa verdadeira feira. Isso é o mundo. É sobre isso que é acerca disso que João está nos alertando. Eu essa semana, eu costumo me informar lendo jornal. E algumas vezes, e também acessando alguns portais. É interessante que essa semana foi daquelas que essa questão da feira de vaidades do cosmos ficou tão mais intensa do que a maioria das outras vezes. Sabe por quê? Não sei quem tentou se informar essa semana. Por exemplo, eu acesso muito um portal chamado UOL. Meus queridos, chegou um ponto da semana que deu aquela vontade, meu Deus, onde eu posso apertar o botão para ser ejetado desse planeta? Porque, vejam só, não sei quem fez isso, 90% do conteúdo era carnaval, os beijos do Neymar e o Big Brother Brasil. Conferiu? 90% do conteúdo. Aí o restante fala da reforma da Previdência, fala de algumas coisas, fala de 90%. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que não foi num só dia, não. Nós tínhamos passado uns dias no exterior, voltamos aqui no Brasil, e eu fiquei impressionado. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Meu Deus! A gente sabe que existe o mundo. Todos nós sabemos que essa feira de vaidade está aí disseminada. Mas de tempos em tempos parece que esse negócio se concentra de uma determinada forma. E aí foi curioso, porque eu fiquei, não é possível, será que essas pessoas que decidem as manchetes, as matérias a serem exibidas, será que eles sabem o que estão fazendo? É tanta vaidade, é tanta coisa supérflua. E aí você vai lá, tem uma seção nos portais, matérias mais lidas, matérias mais acessadas. Sabe quais foram as matérias mais acessadas? Os beijos do Neymar, o que acontecia no Big Brother Brasil, esse é o mundo, Mas, vamos falar um pouco então, agora sobre Rodolfo e sobre Susana. Até que ponto, Rodolfo, essa incapacidade dele de crescer espiritualmente, o tempo passa, 15 anos, e Rodolfo patina. Até que ponto o que acontece com Rodolfo pode ser entendido por essa visão que João nos apresenta do mundo, como cobiça, como ostentação e como ídolos ocupando o nosso coração? Rodolfo, se você conversar com ele, você vai saber que a infância de Rodolfo foi passada num lar onde o pai de Rodolfo, era aquele típico macho perfeccionista. Sabe, aquela pessoa que tudo tinha que ser perfeito. O pai de Rodolfo trabalhava, o pai de Rodolfo foi promovido, o pai do Rodolfo permitiu que eles saíssem de uma casa
bem simples, para uma casa bem mais sofisticada depois de um tempo. Mas a família pagou um preço altíssimo por isso, porque dentro de casa, esse homem era a busca da perfeição. Rodolfo se lembra, quando ele conversa com a gente, de uma cena, quando ele, adolescente, 10, 11 anos, Rodolfo, para agradar o pai, ele falou: pai, eu vou lavar o seu carro hoje. Ele foi lá, lavou o carro, fez o melhor ao seu alcance, depois chamou o pai para ver. O pai foi lá, olhou o carro, chegou para o filho e falou: como é que você foi ser tão desleixado assim, que deixou aquela sujeira perto da lanterna traseira do carro? Foi esse o elogio que Rodolfo recebeu. Então, o que nós podemos ver, o que ajuda a explicar o Rodolfo de 2019, em grande parte tem a ver com aquele menino, com aquele adolescente que, exposto a um lar onde o pai era perfeccionista e a mãe era omissa, foi massacrado pelos ídolos do pai. O pai, carregado de ídolos, transferiu esses ídolos e o filho comprou. E como o ídolo, sempre acontece isso, o ídolo, ele parece que satisfaz as nossas necessidades mais profundas, mas só parece. Que é a maior prova disso? Assim que Rodolfo fez 17, 18 anos, Rodolfo começou a ver que como o mundo era diferente daquilo que ele tinha em casa. E Rodolfo comprou um ídolo fora de casa agora. Sabe qual foi o ídolo que Rodolfo comprou? Eu farei o que quero e deixarei muito clara minha oposição ao meu pai. E Rodolfo começou a fazer uma série de coisas só para demonstrar uma rebeldia em relação ao pai. Isso é idolatria também. Tem ídolo aqui e tem ídolo aqui também. E Rodolfo formou-se, terminou o colegial, começou a trabalhar e, envolvido nesse cosmos, Rodolfo continuou a comprar os ídolos da feira de vaidades. Ídolos que diziam: Rodolfo, se você ganhar tanto, você a partir daí pode se sentir seguro, com tanto na sua conta bancária. Rodolfo, se você alcançar tal grau, tiver tal carro, vestir tal roupa, você será aceito, você terá um ambiente de aceitação ao seu redor. Tudo isso é o quê? Ídolo, ídolo, ídolo. E Rodolfo comprando isso. E a Susana? A história da Susana, uma parte da história dela, pode ser descrita da seguinte maneira. A Susana, esse estado de coisas dela aos 45 anos, que é outra pessoa que não cresce, que não muda, que não experimenta. Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, autocontrole. A essa altura do campeonato, Susana, você foi criada no Evangelho. Susana, aos 9 anos você disse que aceitava Cristo no seu coração. Susana, nos últimos 30 anos você sempre esteve cercada de Evangelho. Mas o quanto a essa altura da vida, Susana, se observa na sua existência o fruto do Espírito? Muito pouco. Por quê? Em grande parte, é esse esquema que explica as barreiras, os bloqueios para o crescimento da Susana. Sabe por quê? Em grande parte é o seguinte: Susana, quando era bem novinha, com 5, 6 anos, o pai dela saiu de casa. Deixou a esposa e os filhos, sumiu. E Susana experimentou o que é crescer numa casa com dificuldades financeiras, com carências afetivas, com falta de atenção, com falta de reconhecimento social. E Susana, à medida que ela adolescia, que ela se tornava jovem, Susana colocou algo no seu
coração, atenção, coração, o quê? Eu não vou ter uma vida assim, de jeito nenhum. Isso não é vida. Eu vou ter uma família. Eu vou me casar. E ao me casar, eu vou criar os meus filhos. E a nossa família vai ser a família Doriana. Era isso que a Suzana acalentava. E de fato, aos 20 anos, ela se casou. E começou uma família. Só que 2 anos, Suzana se casou com 20, com 22 anos, Suzana passou por um enorme trauma. O marido dela a traiu. Isso veio ao conhecimento, todo mundo soube. Suzana ficou extremamente abalada com aquilo. E a raiva com aquela situação, logo se transformou em ressentimento. A Suzana hoje, em 2019, com 45 anos, ainda traz dentro de si, na sua alma, no seu corpo, aquela mulher frustrada, traída, enganada, com 22 anos, está dentro de si. Sabe por quê? Porque a raiva virou ressentimento, e o ressentimento escalou, andou a próxima milha, que é a milha da amargura. Me virou uma mistura de desrespeito para consigo mesma e uma tentativa de fazer com que o marido sofresse. Mas ela não poderia romper a família, de jeito nenhum. Se ela rompesse, seria muito pior, seria um desastre muito pior. Então ela mantém a vida dela. 25 anos. 25 anos. Comprando um ídolo proveniente daquela situação que aconteceu à sua revelia, mas logo depois comprando outros ídolos que ela quis comprar. Isso é o mundo. E essas são algumas das manifestações no mundo, na vida de pessoas como nós. Mas, como sempre, a palavra de Deus não apresenta apenas a problemática. É hora de falar da solucionática. Vamos falar da solucionática? Glória a Deus! Glória a Deus! O mundo pode ser vencido. Todo esse esquema que foi apresentado, ele pode e deve ser vencido. Como vencer o mundo? O apóstolo João, na sua carta, nos fala de maneira clara, capítulo 5, versículos 4 e 5. Quem é que vence o mundo? O que é aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Eu gostaria que a essa altura do campeonato, caminhando para o encerramento, você participasse ativamente do que eu estou apresentando aqui. Eu vou falar de novo e vou pedir que você complemente. Eu vou falar. Palavra de Deus. Quem é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? Mas eu quero ouvir de novo. Essa é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. João complementa. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A vitória sobre tudo isso que foi apresentado aqui concentra-se em uma palavra de 2 letras: fé. E o que é fé, João? Lendo os apóstolos, lendo o ensino bíblico, nós vamos ver que fé é apresentar, é trazer para a sua vida o Evangelho, a palavra de Deus. E obviamente, esta vitória que vence o mundo, a nossa fé, precisa ser uma medida efetiva, uma medida que funcione contra todo esse esquema. E é isso que você pode experimentar, e é isso que eu posso experimentar, uma vitória efetiva, determinante sobre todo esse esquema, a começar, vitória sobre o vazio no coração que nós carregamos.
A vitória que vence o mundo, a fé, uma vez exercida, uma vez experimentada, uma vez aplicada, chega ao nosso coração e traz a aceitação, a segurança, a glória, tira o espaço dos ídolos. Mas ao mesmo tempo, a fé que vence o mundo é uma fé que se manifesta derrubando os altares que esses ídolos colocam na nossa vida, na forma da cobiça da carne, da cobiça dos olhos, da ostentação das riquezas do mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, e ela acontece como? Se você observar, tudo que o mundo proporciona, tudo que esse mundo promove, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação das riquezas, tudo, você já percebeu, tem um objetivo: tornar você apegado ao visível, ao agora, ao controlável. Me acompanhou? Tornar você apegado, dependente daquilo que se vê, daquilo que se controla, daquilo que você pode desfrutar agora. Por isto, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por quê? Porque a fé é aceitar, é enxergar, é comprometer-se com o fato de que a realidade última, o mais profundo, o que determina a nossa existência para valer, não é o que eu vejo, não é o que acontece só agora. A fé abre os meus olhos, a fé desobstrui o meu coração para aceitar e passar a viver em outras dimensões. A dimensão da eternidade, a dimensão do invisível, a dimensão do que está fora do meu controle. A fé faz isso. E a fé que a palavra de Deus nos apresenta é uma fé, em primeiro lugar, que olha para a cruz como sendo o tratamento eficaz e definitivo para tudo que aconteceu na minha vida, resultante desse coração vazio, dessa entrega à cobiça da carne, à cobiça dos olhos, à ostentação da vida. Eu olho para a cruz, eu olho para o Filho de Deus crucificado, e ao olhar isso com os olhos da fé, eu enxergo, aceito e trago para a minha vida que a cruz paga o preço daquilo que lá em Gênesis 3 significou o afastamento, a separação de Deus. E quando isso acontece, e quando eu aceito isso, algo extraordinário começa a acontecer no meu coração, algo inexplicável, algo fora do meu controle, algo impossível de descrever completamente, mas começa a operar dentro de mim a obra da cruz. E essa obra da cruz, pouco a pouco, vai reforçando a visão de que sejam lá as feridas que eu carrego na minha vida, sejam lá as dificuldades pelas quais eu tenha passado, sejam lá os maltratos que eu recebi na vida, sejam lá os abusos, as feridas, os maus tratos que eu trouxe para os outros, os que eu recebi e aqueles que eu provoquei, tudo isso está tratado, tudo isso está tratado. E agora, o meu coração pode ser cheio daquilo para o que eu fui feito, daquilo do que eu me afastei em Gênesis 3, quando eu virei as costas para Deus. Mas a fé, a vitória que vence o mundo, não se esgota aqui. Aliás, parte do problema do Rodolfo e da Suzana é que eles aceitam muito bem isso que eu acabei de falar. Mas para aí. Jesus morreu por mim. A cruz pagou o preço dos meus pecados. Mas, e o presente? A vitória que vence o mundo, a fé, me mostra que a cruz
Na cruz, o preço dos meus pecados foi pago, sabe para quê? Para fazer de mim uma nova criatura. Uma criatura com capacidade para amar. Isso é só a obra de Deus. Amar do jeito que Deus ama é só a obra dele. É só a cruz que propicia isso. Capacita-me para amar. Quando João diz: não amem o mundo, nada do mundo, nem nada que há no mundo. Quando João diz isso, ao mesmo tempo nós podemos ouvir a palavra de Deus em Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. De um lado, não amo o mundo, mas de outro lado, eu sou chamado a quê? Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Note como cada uma dessas formas de amar vão e atacam as três manifestações de um coração vazio, de um coração afastado de Deus. Primeira manifestação, a cobiça da carne. Vem então a palavra de Deus e nos diz: ame o Senhor Deus de todo o seu coração. Isto é, substitua todos os seus desejos interiores, submeta esses desejos interiores a Deus. Isso é amá-lo de todo o seu coração. A cobiça dos olhos: quero muito ter tudo que agrada aos meus olhos. Deuteronômio 6, 5 diz: ame ao Senhor Deus de toda a tua alma. Sabe o que é alma? Alma é aquilo que inclui os olhos, todas as nossas capacidades psicológicas, tudo que está no nosso corpo. Amar a Deus com tudo que está na minha alma e no meu corpo. Essa é a cura que eu preciso, e é isso que a cruz me capacita. E finalmente a cruz diz: ame ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Sabe o que são as forças? As forças é aquilo que eu produzo. Meus bens materiais, meu legado, minha reputação, tudo é força. E Deuteronômio diz: ame ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. A mensagem então que Rodolfo e Suzana precisam ter, que nós precisamos ter, qual é? Nós precisamos, Rodolfo, Suzana, vocês precisam do Evangelho. E o Evangelho é arrepender-se, perdoar, ministrar a graça e passar a viver uma vida em gratidão, porque você está livre para desfrutar da criação de Deus. É isso que Rodolfo e Suzana precisam, é isso que eu preciso. Enquanto eu ficar, como Rodolfo e Suzana estão, lambendo as suas feridas, eu sempre vou encontrar 1001 razões para passar para o outro a responsabilidade do que me aconteceu ou do que está acontecendo. Eu sempre vou encontrar conforto numa posição de vítima, de autocomiseração. O Evangelho vem e me diz: primeiro lugar é você, aceite o diagnóstico de Deus sobre você. Enxergue que antes de mais nada, tudo o que está acontecendo na sua vida, da presença do mundo, é resultado do seu egoísmo, do seu egocentrismo. No instante em que eu aceito isso, arrependendo-me, eu sou tomado de uma obra de Deus que me habilita a perdoar. Rodolfo e Suzana precisam perdoar. Você e eu, o tempo todo, precisamos, através do caminho do arrependimento, ficarmos livres para aplicarmos o perdão incondicional e, a partir daí, ministrarmos a graça e desfrutarmos da criação. Eu quero sugerir a você, bem prático, para aplicar isso que nós estamos terminando de estudar, eu quero sugerir a você que esta semana
Aliás, hoje à noite, quando você chegar em casa, você entre no site da Ibaviva e primeiro ícone que aparece lá, sabe qual é? Acesso ao material de estudo da série sobre a idolatria. E você vai ter acesso a essa folha, o Guia da Confissão. Aqui eu faço uma descrição de cerca de 15 pecados, que são exemplos de cobiça da carne, de cobiça dos olhos e de ostentação das riquezas. Eu quero então sugerir que você, em algum momento, separe o seu tempo e, na presença de Deus, permita que o Senhor passe esse antivírus na sua vida. Entendeu o termo antivírus? Né? Computador que precisa de um antivírus para se livrar dos vírus. Ídolos em nós são como vírus, eles se instalam, nós precisamos do antivírus. Isso aqui é de extrema ajuda para passar o antivírus. Eu pratico há cerca de 30 anos isso aqui. Para concluir, uma última apresentação. João diz que o mundo, quando tudo for passado a limpo, tudo na sua vida que for vivido para o mundo, sabe o que vai ter na eternidade? Vai virar vento, vai virar pó. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Minha irmã, meu querido irmão, leve essa mensagem. Deixe o Evangelho operar dentro de você. Sabe por quê? Porque os ídolos, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação das riquezas, estão sugando a sua vida. Tudo em sua vida que for entregue aos ídolos e ao mundo, a palavra de Deus é muito clara. Sabe o que vai acontecer? Vai passar. Mas se você, através do caminho do Evangelho, arrependimento, perdão, ministração da graça, desfrute da criação, se você experimentar isso, as coisas são as mesmas. Dinheiro, natureza, viagens, pessoas são as mesmas. Só que você viveu tudo isso não pelo mundo, mas você viveu tudo isso como uma maneira de amar a Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. E sabe o que a palavra de Deus promete? Isso não vai desaparecer nunca. Isso herdará a eternidade. Esse é o plano de Deus. É hora de tomar posição. E para isso, eu vou ler uma poesia e com isso eu prometo, eu encerro. Mas é uma poesia, é um cântico dos vencedores por Cristo, que nos desperta, baseando-nos nessa mensagem de 1 João 2,17, para o fato de que ninguém sabe quando vai chegar a hora final. Eu não sei, pode ser daqui a 1 minuto para mim. Para você, qual é a hora final? Mas um dia, a hora final vai chegar. E quando essa hora chegar, eu vou prestar contas. A minha vida, o que na minha vida foi vivido para o mundo, se perderá. O que foi vivido para fazer a vontade de Deus, herdará a eternidade. Se acomodando ao mando do presente século, se conformando e amando o presente século, e desfrutando a vida no presente século, a conta irão prestar quando o final chegar. Correr atrás de tudo como quem perplexo, possui um novo mundo em um forte amplexo, até desesperar por já não ver mais nexo, a conta irão prestar quando o final chegar. Do tempo que desperdiçou, do que ouviu e nunca decisão tomou, do rumo que se preferiu, do Cristo que se rejeitou.
ao Cristo rejeitado, apesar de amigo, ao Cristo crido ou tido como por castigo, ao Cristo desprezado e até banido, a conta irão prestar quando o final chegar. Vamos cantar esse cântico, que é um cântico que pede para Deus nos sondar. Vamos dizer isso com toda sinceridade para Ele e depois nós vamos orar.